Números capítulo 36, chegamos ao capítulo final de Números com uma situação um pouco recente, mas inusitada, porque lembra que no capítulo 27 nós falamos daquelas herdeiras que pediram, na verdade aquelas moças que pediram o direito de ser herdeiras, de seu pai caso não tivessem irmãos homens. E veio uma nova situação aqui sobre essas moças, dizendo o seguinte, olha, e se essas mulheres casarem? Elas receberam a tribo, da herança do pai, receberam a herança dela, mas e se elas casarem? Se elas casarem com alguém de outra tribo, a tribo dela vai pegar parte dessa terra da nossa tribo. Então havia um conflito de interesse aí. E isso foi colocado em questão dizendo o seguinte, poxa, realmente, aqui quando nós falamos de Zelofeade, que era o pai dessas moças, ele estava ali vinculado a uma tribo. Bom, se essas moças que eram as herdeiras da terra se casassem com alguém da outra tribo, essa herança dessa terra iria para outra tribo e teria um conflito, porque as distribuições das terras eram feitas conforme o número de pessoas. Então era um questionamento legítimo. E levaram então essa discussão até Moisés dizendo o seguinte, aí Moisés, olha, temos esse cenário, se essas moças decidem se casar, e aí Moisés ele pondera tudo isso, E aí Moisés ele dá uma orientação ao povo de Israel segundo aquilo que Deus havia falado. Obviamente que Moisés aqui, você vai ver que todas essas direções dizem assim, fez Moisés segundo o que Deus mandou, segundo o mandado do Senhor, enfim. Então a orientação para essas moças era o seguinte, se elas se casassem, elas tinham que se casar com alguém que fosse da tribo do pai delas, porque assim a herança não passava de uma tribo para outra. Então foi esta orientação que Deus deu para que se resolvesse esse tipo de pequeno conflito, que era um conflito não era tão grande, mas que resolvia uma questão de uma tribo não tomar uma parte da outra. Porque o que poderia acontecer se não houvesse essa organização? No decorrer de uma vida de sociedade, onde as coisas vão se corrompendo com o tempo, era muito provável que se fizesse o seguinte, bom, a minha tribo tem mais homens, eu vou colocar eles para casar com aquela tribo menor, que assim eu vou tomando essas terras e vou crescendo a minha tribo. Nós somos assim, o ser humano é desse jeito. Então ficou estabelecido que fosse assim. Foi muito importante esse episódio porque aquilo que foi tratado no capítulo 27 permaneceu em vigor, ou seja, não havia filhos homens, então as meninas continuariam com o direito de ser as herdeiras, mas em eventual casamento se casariam com alguém da sua tribo para que a terra fosse incorporada a essa tribo e não houvesse conflito entre tribos. Ou seja, você pode até achar que é algo trivial, mas é mais uma das evidências que Deus tem o controle de tudo que estava acontecendo. E sempre teve. E teve neste nível de detalhe. Eu até às vezes acho assim que já escutei esses comentários, as pessoas falando assim, poxa, mas Deus tem mais o que fazer do que se ocupar com estas coisas. Olha, o Senhor sendo soberano, sendo grande como Ele é, e que nós nunca vamos entender o tamanho da grandeza e da soberania de Deus plenamente, nós podemos crer que este povo tinha assim um trato com Deus muito diferenciado por causa da aliança, por causa da santidade, que até nesses detalhes Deus ele se envolvia de forma clara, direta, falando com Moisés e Moisés orientando o povo. E aqui cumpre dizer que no final desse capítulo está lá escrito assim, olha, como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Elas se casaram, essas moças que pediram lá no capítulo 27 o direito de serem herdeiras, se casaram com homens de sua tribo para que a terra ficasse ali junto com a tribo. E é maravilhoso você ver Deus tomando conta desses detalhes ao longo de toda a história desse povo, que nos leva a crer também que Deus toma conta das nossas vidas, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não tenha esse tipo de experiência que Moisés teve, de Senhor falar conosco face a face ou no nosso ouvido, o Senhor cuida de nós também nesses detalhes, tá bem? Vejo vocês nas reflexões de Deuteronômio muito em breve. Um abraço e a gente se vê aqui.